Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e hoje eu quero conversar com vocês sobre, finalmente, as chances da Fernanda Torres vencer o Oscar de melhor atriz nesse ano de 2025. Esse é um vídeo falando exatamente os motivos pelos quais a gente pode acreditar que a Fernanda vai vencer o Oscar de melhor atriz. Eu quero deixar claro algumas coisas. Primeiro de tudo, a Fernanda é favorita? Não, ela não é favorita. Seria uma surpresa ela vencer o Oscar? Sim, seria. Seria algum absurdo? Não, de maneira nenhuma. Eu acho, portanto, que é uma surpresa bastante possível. Eu torço por ela, não tenha dúvida. Toda a minha torcida vai sim pro Brasil nesse Oscar e pra mim ela é a melhor atuação de todas as que eu assisti e eu tô realmente torcendo muito por ela. Mas eu preciso deixar isso claro. Outra coisa que eu preciso deixar claro. Ela não sendo favorita, por que eu só vou falar aqui sobre os motivos pra gente acreditar? Porque esse vídeo é sobre isso. Eu vou lançar um próximo vídeo amanhã falando das razões pra gente desacreditar, pra gente não acreditar que ela vai vencer, os contras na disputa dela, né, pelo Oscar de melhor atriz. Mas hoje é só pra falar do lado positivo. Então quem tá assistindo aí fica, mas tal, vai ter no próximo vídeo, provavelmente eu vou falar esse contra que você pensou aí. Hoje é só pra gente ser positivo e falar de por que ela pode sim ganhar. Beleza. O primeiro ponto que eu quero dizer aqui, inevitavelmente, é que ela venceu o Globo de Ouro de melhor atriz dramática. Isso foi um feito absolutamente histórico, já falei exaustivamente sobre isso aqui no canal, surpreendeu muita gente, deixou muita gente da indústria que estava vendo o prêmio, vendo a cerimônia, feliz e surpresa ao mesmo tempo, uma surpresa positiva, assim. Então, agradou muito o fato dela ter vencido, foi uma surpresa e um feito que colocou ela de vez na disputa pelo Oscar de melhor atriz, né? Ela vencendo o Globo de Ouro, primeiro de tudo a gente começou a acreditar cada vez mais que ela seria indicada e deu sim uma chancela importante para que a gente pudesse considerar que ela tem uma vitória importante e que isso, né, pode favorecer ela numa disputa assim pela estatueta de ouro. O Globo de Ouro foi importantíssimo para ela e não dá para tirar dessa equação de maneira nenhuma. Se ela vier a vencer, pode ter certeza que o Globo de Ouro contou muito para isso mesmo, que claro, os votantes não tenham nada a ver, os votantes do Globo de Ouro e do Oscar. Esse é apesar disso, é uma camada importantíssima aí na corrida pelo Oscar de atuação. Segundo motivo, ela e a campanha do filme, a campanha da Sony, souberam aproveitar muito bem o momentum criado pós-Globo de Ouro. A Fernanda já vinha performando muito bem em entrevistas, em declarações, em posicionamentos de rede social. Tudo que ela fazia vinha sendo exemplar para que ela pudesse realmente ser prestigiada pela academia e ganhasse uma indicação e pudesse, né, enfim, ser uma das favoritas aí nessa corrida pelo Oscar. E pós-Globo de Ouro, isso foi ainda mais bem feito, talvez, eu diria. Porque souberam vender muito bem o filme vendeu o filme também com a figura dela como uma figura central, pelo motivo óbvio dela ser a protagonista, mas também por ela ser uma figura extremamente carismática que estava realmente encantando todo mundo por onde ela passava. Esse é o segundo motivo e eu acho que um dos mais relevantes aqui. Ela soube aproveitar todas as oportunidades que ela teve. A campanha dela e do filme foram exemplares, inclusive a campanha do filme é muito exemplar por conta das posturas dela, da atitude dela, da espontaneidade dela, por mais bem assessorada que ela tenha sido ao longo de todo esse tempo, muito disso dá pra sentir que é natural dela e isso foi fazendo com que ela encantasse cada vez mais gente por onde ela passasse, em todas as entrevistas que ela deu e tudo mais, e isso é muito importante quando a gente fala de Oscar, quando a gente fala de campanha. Um outro ponto que eu acho que contou muito semanas atrás e tal, contou muito para indicação e logo depois, hoje em dia acho que isso perdeu um pouco o timing, mas eu não tiro da equação, que é a narrativa dela, a narrativa criada de campanha para ela, né? Que foi essa da Fernanda Montenegro, sua mãe ter sido a única outra atriz brasileira indicada ao Oscar 26 anos antes por um filme do mesmo diretor, do Walter Salles, e como existe um sentimento no Brasil de que ela foi injustiçada 26 anos atrás e como agora ela viria não para vingar, mas fazer uma espécie de justiça e como é incrível essa história em si. Isso foi muito bem trabalhado na imprensa internacional, foram diversas matérias, ela saiu em capa de diversos veículos importantes, sempre com essa narrativa, que é uma narrativa que eu acho que funciona muito bem, não só porque a história é boa, mas também porque a academia às vezes costuma fazer reparações históricas. Isso acontece muito e nesse caso seria uma reparação interessante, porque seria uma reparação com
relação a Shakespeare Apaixonado, um filme que papou tudo, Gwyneth Paltrow ganhou da Fernanda Montenegro, enfim, e é um certo calcanhar de Aquiles da academia, porque foi um filme que todo mundo reconhece que não merecia ter ganho, que ganhou, e mais, que ganhou muito por conta do modus operandi do Harvey Weinstein, uma pessoa absolutamente condenada em todos os sentidos, né, e cancelada pelos seus pares, pela indústria como um todo. Então, às vezes, reparações históricas podem acontecer. Um quarto ponto aqui, a diversificação da academia e o crescimento de membros internacionais, o crescimento da ala internacional da academia ao longo dos últimos anos. Acredito fortemente que a campanha do filme buscou muito conquistar esses votantes, os votantes da ala internacional, que cada vez cresce mais e podem ser consideráveis para uma vitória. Votantes que dificilmente, acho que a maioria deles, é possível que a gente diga que talvez alguns votariam na Carla Sofia Gascon, mas abandonaram ela por conta das polêmicas e tal, apesar de que ela nunca foi um nome muito forte para vencer melhor atriz. Então, esse crescimento da ala internacional da academia é algo que me agrada também e que eu coloco aqui como um ponto muito positivo para a gente acreditar que ela pode vencer. E um último ponto, Fernanda Torres não esteve no SEG, o prêmio do Sindicato dos Atores. Mas como assim não esteve? Isso aqui não é um vídeo sobre os prós para ela ganhar? Isso não seria um contra? Sim e não. Eu vou falar, obviamente, sobre isso quando eu fizer o vídeo dos contras, pra gente achar que ela talvez não vá ganhar. Mas eu quero também colocar isso nos prós. Porque é o seguinte, ela não ter sido indicada ao SEG, obviamente que não é uma coisa boa. Ela ter sido indicada seria incrível. Mas isso faz com que, primeiro de tudo, ela não tinha chance de ser indicada praticamente. Assim, eu fiz um levantamento histórico aqui no canal, atrizes não americanas, de língua não inglesa e principalmente latinas, é praticamente impossível serem indicadas, então ela não, era praticamente impossível que ela fosse. Não sendo indicada, ela termina a temporada de premiações antes do Oscar sem ter disputado nenhum prêmio diretamente com a favorita, que é a Demi Moore, né, atriz de A Substância. Ela nunca disputou diretamente. Elas duas ganharam o Globo de Ouro em categorias diferentes, então a gente não sabe o que aconteceria. Pode dizer, mas se fosse uma contra a outra, talvez a Demi Moore ganhasse. Não sei, essa possibilidade não aconteceu. Então, nunca houve uma disputa entre elas. Isso faz, a não indicação, óbvio, faz que ela perdesse um pouco do momentum dela, e eu vou falar mais sobre isso no outro vídeo, mas faz com que a gente não tenha visto um enfrentamento. Então, é muito possível que, não sei, estou especulando aqui, tudo isso é especulação, afinal de contas, ela chegue talvez mais forte na corrida do Oscar. Ela venceu lá atrás o Globo de Ouro e desde então ela não pôde disputar com nenhuma das outras concorrentes. Quem sabe? Isso não pode vir a ser, inclusive, um ponto positivo para ela. Eu quero saber o que vocês acham. Esses são os meus motivos pelos quais a nossa querida Fernanda Torres pode sim vencer o Oscar de melhor atriz no domingo, dia 2 de março. Eu vou lançar o vídeo falando dos contras. Por favor, não me ataquem naquele vídeo. Vai ser só um vídeo a título de informação. Mas eu acho que esse aqui, né, de pontos positivos, de motivos para a gente torcer por ela, tá bem completo. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau.